Pessoal, esse é um trecho pequenininho, relativamente pequeno, do capítulo 1, mas muito importante. Quem está dizendo não sou eu, é o próprio Marx. Logo aí no começo do capítulo. Ops, espera aí que tem gente entrando aqui. E aí, Kiane. Ah, legal. Tudo bem, Kiane? Tirando a enxaqueca? É, bom dia. Tirando isso, tá tudo bem. Falou. Nós estamos começando, Kiane. Eu estava dizendo que o próprio Marx dá uma grande importância a esse trechinho. Em certo sentido, ele transforma esse trechinho no centro de gravidade em torno do qual gira toda a argumentação dele. Porque logo no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: a mercadoria apareceu-nos inicialmente como algo dúplice, valor de uso e valor de troca. Depois mostrou-se que também o trabalho, à medida em que é expresso no valor, já não possui as mesmas características que lhe advêm como produtor de valores de uso. Essa natureza dupla do trabalho contido na mercadoria foi criticamente demonstrada pela primeira vez por mim. Ele é bem modesto, né? Mas é verdade, porque ele criou esses conceitos. Como esse ponto é o ponto crucial em torno do qual gira a compreensão da economia política, ele deve ser examinado mais de perto. Então, vejam que o Marx ele faz depender toda a compreensão da economia política é, desse duplo caráter do trabalho na produção da mercadoria. É claro que nós temos que entender aí a economia política como a economia que analisa basicamente a economia de mercado. A edição alemã ela é mais enfática do que deixa entrever a tradução, porque na edição alemã o Marx diz o seguinte: como esse ponto é o ponto crucial em torno do qual ele fala é o ponto do qual emerge a compreensibilidade da economia política. Então, todo sentido de uma obra como Capital vai depender dessa dupla de conceitos. O trabalho que produz valores de uso e o trabalho que produz valor. Nessa seção, ele vai diferenciar ambas as formas de trabalho. Embora ele já tenha dado dicas sobre isso na argumentação anterior. Quando ele fala em trabalho que produz valor de uso, ele se refere àquele trabalho que produz o casaco, que produz tecido, que produz fio, que produz um edifício ou um celular. Ou seja, um trabalho que tem um objetivo específico e que, com o auxílio de instrumentos e matérias-primas, vai transformar objetos disponíveis na natureza em objetos
que satisfazem alguma necessidade nossa. Ele fala, o valor de uso assimila os objetos disponíveis na natureza, ou seja, animais, minerais e vegetais, à satisfação de alguma necessidade nossa. Então, trata-se daquilo que ele chama de trabalho concreto, ou trabalho útil, ou trabalho que produz valor de uso. Ele chama esse trabalho de metabolismo entre o homem e a natureza. E considera que o trabalho útil, ele usa até uma expressão exagerada, é condição eterna da vida social, porque através dele é que nós vamos conseguir reproduzir as nossas condições materiais de existência. Ou seja, independentemente da forma da sociedade, ou melhor, independentemente do modo de produção, o trabalho útil vai estar presente como condição primeira para a própria existência da sociedade. Mais à frente, ele, no capítulo 5, vai fazer uma descrição mais circunstanciada desse trabalho que produz valores de uso. Mas vamos levar em conta que, quando ele analisa a mercadoria, ele apresenta a mercadoria, em primeiro lugar, como um objeto útil. A mercadoria tem que ser um objeto útil, tem que satisfazer a necessidade de alguém. A troca de mercadorias, como é uma troca entre objetos diferentes, valores de uso qualitativamente diferentes, supõe o desenvolvimento de uma divisão do trabalho no interior da sociedade. Então, ele chama a atenção para essa questão que está na base de toda a economia de mercado. Ele fala, a troca de mercadorias é a expressão de uma economia em que nós temos uma divisão do trabalho, em que cada produtor privado ocupa um posto nessa divisão do trabalho. Então, ferreiros, tecelões, alfaiates, pedreiros vão trocar entre si como mercadorias o resultado dos trabalhos que realizam. Ou seja, está suposto na troca de mercadorias uma sociedade com uma divisão do trabalho relativamente extensa, em que os produtores privados trocam entre si esses objetos úteis. Portanto, o trabalho útil para ele, ou o trabalho concreto, ou o trabalho que produz valores de uso, vai se manifestar nos contextos em que há troca de mercadoria, na forma de uma grande divisão do trabalho entre produtores privados. Lá no final do capítulo, mais tarde vamos discutir isso, ele discute o conceito de força produtiva do trabalho, que é um conceito importante não só para a economia do Marx, mas para a própria concepção de história do Marx, e que está vinculada a essa noção de trabalho útil, ou trabalho produtor de valores de uso. Então, é o trabalho que produz arroz, celular, notebook, tecido, roupa, etc. Por outro lado, o trabalho produtor de valor, aquilo que no debate da semana passada e na sessão anterior,
nós chamamos de trabalho cristalizado na mercadoria, trabalho humano cristalizado na mercadoria. Esse trabalho que produz o valor vai ser visto não como o trabalho específico que produz a roupa ou o calçado, mas como um trabalho do qual se abstraíram todas as características específicas. E ele passa a ser considerado simplesmente como um trabalho humano genérico. O Marx apresenta aqui essa concepção de trabalho humano genérico como mero dispêndio de energia física e mental. É o que ele chama de dispêndio produtivo, talvez no exagero da metáfora fisiológica, dispêndio produtivo de músculos. Eu vou pegar o trecho aqui. Ele fala em dispêndio produtivo de cérebro, músculo, nervos, mãos, etc., humanos. Ou seja, ele confronta o trabalho específico, detalhadamente desenhado, que produz o valor de uso, ao trabalho visto como um mero dispêndio de energia. Logo à frente, ele vai usar um conceito para descrever esse dispêndio produtivo de cérebro, mãos, músculos, etc., que é o conceito de força de trabalho. Esse é um conceito muito importante em todo o Capital. E é o conceito que permite ao Marx diferenciar a sua teoria da mais-valia das teorias da mais-valia que foram produzidas anteriormente. Então, vamos prestar atenção nesse conceito, porque ele vai estar no centro do argumento do Marx logo à frente. De qualquer modo, o que ele chama de trabalho que produz valor é visto como simplesmente trabalho humano, ou trabalho genérico. Trabalho visto como dispêndio de energia física e intelectual. Trabalho visto como dispêndio de força de trabalho. Todo trabalho, qualquer que seja ele, do ferreiro, pedreiro, tecelão, etc., é dispêndio de energia física e intelectual. É isso que todo trabalho tem em comum. Então, para ele, o valor da mercadoria não é senão a expressão desse trabalho humano geral. Mas esse trabalho humano geral que está presente no valor da mercadoria, que constitui a substância do valor da mercadoria, tem uma grandeza. Ele é quantificável. E ele é quantificável pelo tempo de trabalho, que pode ser medido em horas, dias, etc. Então, para ele, as mercadorias, que são objetos qualitativamente diferentes, podem ser comparadas entre si porque têm um elemento comum, que é o fato de serem produto de trabalho humano genérico, de serem cristalizações de trabalho humano em geral. Coagulações, o Marx usa todas essas imagens de trabalho humano em geral em determinada quantidade. Então, todo valor vai ter uma grandeza,
uma grandeza medida em tempo. Aí o Marx volta ao argumento da sessão anterior, em que ele diz o seguinte: olha, esse tempo de trabalho é o tempo socialmente necessário. É o tempo que, em média, na sociedade se demora para produzir determinado objeto. De tal maneira que, se eu tenho um casaco que demora 4 horas para ser produzido e 5 metros de tecido que demoram 2 horas para ser produzidos, eu vou precisar de 10 metros de tecido para trocar por um casaco, já que ele observa que, no contexto das trocas, as trocas são trocas de objetos diferentes em proporções determinadas. São trocas de equivalentes. Nenhum produtor de mercadoria troca a sua mercadoria com outro produtor para sair perdendo. As trocas são de equivalentes. E isso é particularmente visível quando a troca está sendo intermediada por dinheiro, como vai ficar patente no capítulo que vem logo a seguir, onde ele analisa exatamente o dinheiro. Ou seja, o trabalho presente na mercadoria, ele tem um duplo caráter, não são dois trabalhos, é um trabalho só. Mas visto, por um lado, na sua concreticidade, enquanto produz valores de uso, e visto, por outro lado, como trabalho humano em geral, medido por tempo, que permite quantificar as trocas de produtos qualitativamente diferentes, uma vez que esse trabalho humano geral, cristalizado na mercadoria, é o que o Marx chama de valor da mercadoria. Para ele, o valor não tem um caráter material, ele não pode ser apreendido empiricamente, ele não tem um caráter físico, você não pega com a mão. O valor é a simples expressão na troca de mercadorias de uma relação social. Então, se de um lado o trabalho concreto expressa, em primeiro lugar, uma relação dos homens com a natureza, o trabalho produtor de valor vai ser a expressão da relação de troca. Quando se fala em valor, nós estamos simplesmente falando na consciência que nós adquirimos da relação de troca. Bom, falei bastante, vamos discutir. Levantar dúvidas, questões, enfim, sugestões, opiniões diversas. Vamos passar para um segundo ponto. Na sociedade capitalista, particularmente, como a produção se desenvolve nas condições da concorrência, é algo que o Marx vai analisar mais detalhadamente à frente. Cada empresário procura reduzir o valor da sua mercadoria para poder vendê-la por um valor um pouquinho abaixo do valor social
ou do valor que a mercadoria adquire no mercado. Para reduzir o valor de uma mercadoria, como o valor é simplesmente o tempo de trabalho cristalizado na mercadoria, é preciso reduzir o tempo de trabalho para se produzir a mercadoria. Para se reduzir o tempo de trabalho necessário à produção da mercadoria, é preciso aumentar a produtividade do trabalho. E nós vamos aumentar a produtividade do trabalho de várias maneiras, diz o Marx. Por exemplo, com novos instrumentos de trabalho. Naquele momento, ele tinha diante de si a introdução da máquina nas empresas, com uma organização diferente do trabalho. Ele fala a própria junção dos trabalhadores num ambiente comum de trabalho, como é o caso da fábrica, já aumenta a produtividade do trabalho, porque esses trabalhadores vão utilizar em comum vários meios de produção. Isso poderá ser desenvolvido com a aplicação da ciência na tecnologia. Então, nós vivemos na sociedade capitalista esse contexto em que cada empresa busca reduzir o valor da sua mercadoria, aumentando a produtividade do trabalho. Ou seja, encontrando formas, principalmente instrumentos de trabalho, que permitam produzir uma quantidade maior de mercadorias no mesmo tempo. Então, com a máquina a vapor e com o tear mecânico, se vai produzir uma quantidade muito maior de tecido do que com o tear manual no mesmo tempo. Com isso, se reduz o valor da mercadoria. Isso significa que na sociedade capitalista, o valor das mercadorias está sempre mudando. Então, a proporção em que as mercadorias são trocadas também está sempre mudando. É esse aumento da produtividade do trabalho que o Marx está chamando aí de aumento da força produtiva do trabalho. Aí ele fala, esse é um conceito que nós podemos aplicar exclusivamente ao trabalho útil. Por exemplo, com a adoção de novas e mais eficientes ferramentas de trabalho, como a máquina a vapor. Na medida em que, com o aumento da produtividade do trabalho, se reduz o valor da mercadoria, nós vamos ter a situação em que, numa hora de trabalho, se vai produzir uma quantidade maior de mercadorias. E cada mercadoria individual vai possuir um valor menor. Então, o aumento da produtividade do trabalho aumenta a produção de valores de uso num tempo dado,
mas reduz a quantidade de valor presente em cada mercadoria individual. Mercadoria se barateia. Pode ocorrer, diz o Marx, o contrário, uma redução da produtividade do trabalho, o que leva a um aumento no tempo de trabalho que produz tal mercadoria. Nesse caso, o valor da mercadoria aumenta. O Marx, ele exemplifica o aumento do valor da mercadoria pela redução da produtividade do trabalho, principalmente na agricultura e na mineração. Ele fala, podemos imaginar que em condições de pluviosidade ou em condições climáticas usuais, uma certa área de terra, 1 hectare, vai produzir 20 sacas de trigo. Mas, se houver, por exemplo, uma seca, pode ser que no ano de produção, que é o período de produção do trigo, o Marx trabalhava com a produção agrícola anual, na época em que ele escreveu o Capital. Pode ser que 1 hectare de trigo, nessas condições de seca, no lugar da produção dos tempos normais, reduza pela metade a quantidade de trigo produzida. Então, o valor do trigo duplica. Porque foi necessário duplicar o tempo de trabalho para a produção daquele trigo. Então, com o aumento da produtividade do trabalho, o valor da mercadoria se reduz, porque o tempo de trabalho necessário para produzi-la se reduz, e com a diminuição da produtividade do trabalho, o que leva a um aumento do tempo necessário para produzir a mercadoria, o valor da mercadoria aumenta. Então, quando a gente ouve Marx falando em valor da mercadoria, temos que considerar que ele está se referindo simplesmente à quantidade de trabalho humano cristalizado na mercadoria. Simplesmente a quantidade de trabalho humano que foi necessária para produzir aquela mercadoria. Só isso. Então, o valor é o trabalho necessário para produzir tal mercadoria. Essa tese vai ser muito importante no Capital, porque ele vai estar se confrontando o tempo todo com economistas e também empresários que, à época, argumentavam que se poderia produzir valor no âmbito da circulação da mercadoria. Aí o Marx falou, olha, no âmbito da circulação, nada se produz. A mercadoria só muda de forma. De mercadoria, ela se transforma em dinheiro, de dinheiro em mercadoria. Mas não se acrescenta um átomo de valor no âmbito da circulação. O valor das mercadorias deriva exclusivamente do processo produtivo. E dentro do processo produtivo, exclusivamente do processo de trabalho, ou seja, do dispêndio de força de trabalho. Então, valor da mercadoria é
dispêndio de força de trabalho humana durante um certo tempo. Basicamente isso. Agora, o valor de uso da mercadoria, aquela forma material apropriada para satisfazer alguma necessidade humana. É nesse trechinho aqui que o Marx apresenta a frase que está naquele logo do nosso grupo, com o Marx tocando guitarra. Essa frase vem logo no terceiro parágrafo, em que ele diz: o casaco é um valor de uso que satisfaz a uma necessidade específica. É o que está escrito naquela imagenzinha, só que em alemão. Acontece que casaco em alemão é rock, e se escreve R-O-C-K, como rock em inglês, né? Aí fizeram aquela brincadeira lá. Dúvidas? Uma questão importante e mais genérica que vocês vão aparecer no transcorrer de todo o Capital e no transcorrer de toda a obra do Marx. E que vai ficar mais patente na quarta seção desse primeiro capítulo, que o Marx chama de a reificação da mercadoria. Embora ele comece a analisar a mercadoria como uma coisa, como um objeto, ele conduz a análise para mostrar que esse objeto é simplesmente o resultado de uma prática humana, de uma prática social. O Marx, ele considera que na sociedade que produz mercadorias, nós desenvolvemos uma imagem coisificada das relações sociais. Então, por exemplo, para nós, salário é uma quantia em dinheiro. Capital é uma quantia em dinheiro, ou então prédios, máquinas. Nós temos essa propensão, no contexto histórico que nós vivemos, de apresentar esses objetos, ou melhor, apresentar essas categorias econômicas, salário, mercadoria, capital, como coisas. Aí o Marx, já desde os seus textos juvenis, ele, por exemplo, A Miséria da Filosofia, ele faz uma virada, ou então as teses sobre Feuerbach, nessa maneira de ver o mundo, e fala: olha, o salário não é uma quantia em dinheiro. O salário é uma relação social, uma relação entre o capitalista e o trabalhador assalariado. O capital não é um conjunto de máquinas, matérias-primas, prédios, etc. Capital é uma relação social, uma relação econômica. A mercadoria não é o celular, o livro, o tablet. A mercadoria é uma relação social. Então, ele sempre reconduz o objeto, mercadoria, salário, capital, da sua forma coisificada para a sua forma social prática, para a sua forma de relação social.
Tanto que ele considera, e sempre repete, ele considera lá na Miséria da Filosofia, que as categorias econômicas, os conceitos por meio dos quais nós tomamos consciência do mundo econômico à nossa volta, são formas de consciência de relações sociais. Um salário, mercadoria, capital, para ele são apenas formas de consciência de relações sociais que expressam essas dimensões diferentes da prática humana cotidiana no contexto da economia capitalista. Então, em vários aspectos, esse trechinho ele é central para nós lermos todo o Capital. Nós vamos ver que o Marx o tempo todo vai estar raciocinando com essas noções de trabalho útil, trabalho abstrato, trabalho genérico, trabalho que produz valor, trabalho que produz valor de uso. Lembrando que não são dois trabalhos diferentes. É o mesmo trabalho humano visto de ângulos diferentes. Bom, a bola está quicando, eu já falei muito. Ele também faz uma diferenciação, né, do trabalho simples, médio e o potenciado nesse capítulo. Muito importante isso, Camille. Inclusive, o Marx ele não desenvolve essa tese. A gente presume que o trabalho abstrato, o trabalho genérico, seja representado por esse trabalho simples, médio. Seja, efetivamente, o trabalho não qualificado das empresas capitalistas. O trabalho daquele trabalhador que é chamado nas fábricas de ajudante geral. A pessoa não precisa nenhuma qualificação muito determinada para desenvolver essa forma de trabalho. Então, ele põe na base da argumentação do trabalho abstrato essa figura do trabalho médio simples, que ele diz o seguinte, eu estou com a edição da Abril aqui na página 51, ele fala, ele é dispêndio de força de trabalho simples e, em média, toda pessoa comum, sem desenvolvimento especial, possui em seu organismo físico. Embora o próprio trabalho médio simples mude seu caráter, em diferentes países ou épocas culturais, ele é, porém, dado em uma sociedade particular. O Marx não desenvolve isso, ele joga. A gente tem que presumir. Como ele fala muito do trabalho simples que se desenvolve na empresa capitalista, daquelas funções que não requerem da pessoa nenhuma qualificação específica, a gente pode presumir que seja essa forma mais simplificada de trabalho. Então, ele está tentando trazer o trabalho abstrato, que é uma ficção lógica, para uma figura concreta, o trabalho do ajudante geral, o que já é algo problemático.
Mas ele fala que esse trabalho simples médio ou médio simples vai adquirir formas diferentes em diferentes épocas da sociedade ou em diferentes sociedades. Nós podemos pensar, por exemplo, no trabalho simples daquele pessoal que estava carregando pedra lá para construir as pirâmides egípcias. Aquilo não exigia nenhuma qualificação específica ou uma qualificação muito pequena, e principalmente força física. Na sociedade capitalista, esse trabalho vai exigir, por exemplo, disciplina, cumprimento de horário, cumprimento de ordem, já que o Marx apresenta a fábrica como uma organização despótica, como se fosse uma orquestra de indivíduos trabalhando juntos. Mas ele cria essa figura do trabalho médio simples para contrapor ao que ele chama de trabalho potenciado, ou trabalho complexo. Trabalho complexo para ele é, por exemplo, o trabalho do alfaiate, o trabalho do joalheiro, o trabalho do relojoeiro. É uma forma de hierarquizar mesmo, né, dentro dessa divisão social. Exatamente. Há uma hierarquia de qualificações. Depois ele vai analisar isso, mostrar como a essa hierarquia de qualificações correspondem diferentes salários, porque correspondem a valores diversos da força de trabalho. Mas ele está dizendo aqui que esse trabalho complexo, ele produz, num dado tempo, pela sua complexidade, mais valor do que o trabalho simples. O trabalho do alfaiate, ele vai produzir em 1 hora mais valor do que o trabalho do ajudante geral. Logo à frente, o Marx vai dizer, isso ocorre porque o valor da força de trabalho do alfaiate, que exigiu muito mais tempo para ser qualificada, vai ser maior do que o valor da força de trabalho do ajudante geral, que precisa de algumas horas de treinamento para ser incorporada. Mas aí ele fala, para efeito da análise, e mesmo para efeito da troca de mercadorias, no mundo prático da troca de mercadorias, o trabalho complexo é reduzido a trabalho simples. Ele equivale a trabalho simples elevado a N potência, daí ele falar em trabalho potenciado. Então, ele considera que no âmbito da troca de mercadorias, aí logo à frente ele fala, a experiência mostra isso. O trabalho complexo vai ser reduzido a trabalho simples. Há uma potência do trabalho simples. Há uma multiplicação por N do trabalho simples, já que para ele o trabalho complexo produz no mesmo tempo mais valor do que o trabalho simples. Então, aí entra um segundo importante elemento na teoria do valor do Marx. A complexidade da qualificação da força de trabalho altera a relação de exercício da força de trabalho no trabalho e o tempo que se gasta para produzir a mercadoria. Uma mercadoria produzida por trabalho complexo
vai conter mais tempo de trabalho num mesmo período de tempo, numa hora de trabalho, vai, vai, vai se vai representar mais tempo de trabalho numa hora de trabalho do que o trabalho simples. Ou seja, o trabalho complexo para ele é trabalho multiplicado, é trabalho potenciado, é trabalho simples elevado a x potência. Como ele identifica o trabalho que produz valor com o trabalho simples médio, que para ele é a figura material do trabalho abstrato, na troca de mercadorias, o trabalho complexo vai ter que ser reduzido a esse trabalho simples. Aí, imediatamente, a gente pergunta, como? Aí a resposta do Marx é a seguinte: uma mercadoria, eu estou na página 52 aí da Abril, logo no comecinho. Eu vou pegar a última frase da página anterior e prosseguir na seguinte. Que essa redução ocorre constantemente, a redução de trabalho complexo a trabalho simples, mostra a experiência. Então, ele não dá uma fórmula para essa redução. Ele simplesmente fala, olha, a experiência mostra isso. Uma mercadoria pode ser o produto do trabalho mais complexo, seu valor a equipar ao produto do trabalho simples. E por isso, ele mesmo representa determinado quantum de trabalho simples. Veja, ele está dizendo que é o valor da mercadoria que manifesta essa experiência. O valor da mercadoria é que reduz trabalho complexo a trabalho simples. E as proporções de valor nas relações de troca são consolidadas pela experiência. As diferentes proporções nas quais as diferentes espécies de trabalho são reduzidas a trabalho simples, como unidade de medida, são fixadas por meio de um processo social por trás das costas dos produtores. Então, é um processo social do qual os produtores não têm consciência. Se desenvolve espontaneamente. Eles parecem, portanto, ser dadas pela tradição, ou pelo costume, ou pela experiência. Para efeito de simplificação, valerá a seguir, aí entra o método abstrativo do Marx, para efeito de simplificação, valerá a seguir cada espécie de força de trabalho, diretamente como força de trabalho simples, com o que apenas se poupa o esforço de redução. Então, na análise que ele faz, a partir daí, ele vai levar em conta só o trabalho simples médio, que para ele é a figura material do trabalho abstrato, trabalho genérico. É o dispêndio genérico de força de trabalho. Mas ele não desenvolve esse conceito de trabalho simples médio, ele joga. Bom, a Gabi falou que ia sair mesmo. A Camila, eu não sei se caiu ou se precisou sair.
Importante a questão que ela levantou. Ela está mandando um recado aqui. Ela está tentando se reconectar e está com dificuldade. Agora, eu achei assim, bem. Eu não sei se foi uma intencional ou acidental, mas a primeira frase dessa sessão importantíssima, a edição da Abril elimina a expressão mais importante. Na Abril está essa natureza dupla da mercadoria foi criticamente demonstrada pela primeira vez por mim. Foi lá na contribuição à crítica da economia política. Oi, Camille. A gente estava completando a argumentação sobre aquilo que você levantou, Camille, considerando que o Marx não desenvolve essa noção de trabalho simples médio, mas ele diz o seguinte, que é a experiência das trocas, que num processo espontâneo, do qual os produtores não têm consciência, ele fala que se realiza pelas costas dos produtores, que vai reduzir o trabalho complexo a trabalho simples no valor da mercadoria. Então, na medida em que o produto do trabalho complexo se expressa na relação de troca com um valor, isso significa que, na prática da relação de troca, o trabalho complexo foi equiparado ao trabalho simples. Então, ele fala, como isso ocorre pela experiência, eu vou abrir mão do trabalho complexo e, para simplificar a minha exposição, eu vou considerar o trabalho que produz valor como trabalho médio simples. Embora fique no ar esse conceito de trabalho médio simples. Até entra nessa crítica, eu acho, um pouco que ele fez do Adam Smith, né? Que ele trazia uma perspectiva mais qualitativa do trabalho e do valor, enquanto o Marx é mais quantitativa, né? Não, essa noção quantitativa do valor, ela já aparece nos economistas anteriores, inclusive no Adam Smith. Veja que no comecinho desse capítulo, o Marx, inclusive, faz uma observação, depois, mais tarde, ele vai dar nome aos bois, falar que foram os mercantilistas, depois o Adam Smith, o David Ricardo, quando ele considera que os economistas anteriores davam mais atenção quando tratavam do conceito de valor de troca. Davam mais atenção apenas à relação de troca de mercadorias, à proporção em que as mercadorias se trocam em determinadas quantidades, e não à substância do valor, ao que o valor efetivamente representa na troca. Mas quando ele analisa a obra do Adam Smith, ele vai analisar de forma mais ou menos circunstanciadamente, em várias passagens do livro 1, do livro 2, mais detalhadamente, do livro 3, mais detalhadamente nas teorias sobre a mais-valia, que é o livro 4, ele considera que o Adam Smith já desenvolve uma teoria do valor baseada no trabalho. O Marx não inventa isso, ou melhor, ele reinventa esse conceito.
Quando eu falo que o Marx reinventa esse conceito do valor-trabalho, na verdade, esse conceito do valor-trabalho ele já está presente lá nos fisiocratas, que são anteriores e contemporâneos do Adam Smith. Embora os fisiocratas considerassem que apenas o trabalho agrícola produzisse valor, mas o valor era produzido pelo trabalho. Eu digo que o Marx reinventa esse conceito que já aparece na economia política. Ele vai tirar sua teoria do valor, particularmente da forma mais amadurecida que ela adquiriu entre os economistas burgueses, que foi na obra do David Ricardo. Ele aponta isso com detalhe quando ele expõe a teoria do valor pela primeira vez de maneira mais detalhada na Miséria da Filosofia, que é um texto de 1847. Mas eu digo que o Marx reinventa porque há uma mudança qualitativa entre a teoria do Marx, entre a estrutura conceitual desenvolvida pelo Marx, entre o léxico desenvolvido pelo Marx e a teoria, a estrutura conceitual e o léxico desenvolvidos pelos economistas anteriores. Por exemplo, quando falam de valor da força de trabalho, um conceito que o Marx desenvolveria, os economistas anteriores falavam de valor do trabalho. Aí nós vamos ver que, em toda a argumentação do Capital, o Marx fala, olha, o trabalho não tem valor. O trabalho é a fonte do valor, o trabalho produz valor. Então, dá para ver, através de toda a linguagem que o Marx desenvolve, que se trata de uma mudança qualitativa. Efetivamente, eu levanto a hipótese de que o Marx realizou uma revolução teórica em relação aos economistas anteriores. Revolução, no sentido atribuído ao termo pelo Thomas Kuhn, naquele livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Para o Thomas Kuhn, por exemplo, a física do Einstein é qualitativamente diferente da física do Newton. A física do Newton, diz o Thomas Kuhn, não é um subconjunto da física do Einstein. A física do Einstein é incomensurável com a física newtoniana. O Einstein, ainda que use os mesmos conceitos que o Newton, dá um significado totalmente diferente para eles. O Thomas Kuhn fala, dá referentes totalmente diferentes a esses conceitos, como velocidade, aceleração. Então, ele fala, velocidade e aceleração, na teoria do Einstein, tem um significado totalmente diferente de velocidade e aceleração na teoria do Newton, de tal forma que é como se fossem línguas diferentes. Ele não fala em línguas diferentes, mas ele fala em léxicos diferentes. É uma língua diferente. O Adam Smith, o David Ricardo, o Sismondi, os fisiocratas, eles já adiantam essa tese do valor como sendo a expressão do produto do trabalho humano. Mas, dentro de um marco conceitual e com referentes conceituais, qualitativamente diferentes daqueles que o Marx desenvolveria depois. Eu acho até que, de vez em quando, o Marx cai naquilo que a gente poderia chamar de
Está me escapando a palavra, mas é quando você põe algo atual num contexto passado. Anacrônico? Exatamente. De vez em quando o Marx cai num anacronismo. Ele fala, o Adam Smith, ele não vê que essa estrutura do capital é constituída por capital constante e capital variável. Conceitos que a gente vai ver que o Marx apresenta logo à frente. Mas ele não poderia ver porque o Marx inventou esses conceitos. Às vezes ele atribui erros ou inconsistências a teorias de economistas passados a partir de formulações que ele, Marx, desenvolveu. De tal forma que eu acho que nós temos que não só historicizar a obra do Marx, mas nessa historicização também procurar ver os economistas anteriores nos seus respectivos contextos históricos. É claro que a obra de Adam Smith, A Riqueza das Nações, é de 1796, era muito atual para o Marx, porque havia uma escola econômica apoiada na obra do Adam Smith. Então, criticar para ele o Adam Smith era criticar uma economia que estava circulando, que estava em curso, que estava gerando efeitos práticos no debate econômico. Mas, claro, o Adam Smith ele desenvolve a riqueza das nações no seu contexto. Vamos levar em conta que uma obra como a do William Pett, do Adam Smith, Fisiocratas, etc., Ricardo, Sismondi, o Marx considera que o Sismondi foi o último economista clássico, economistas que ele chama de científicos, que ele respeita, critica, mas respeita. Ele fala que a partir daí só tem economistas vulgares, economistas que fazem apologia do capitalismo, como Jean-Baptiste Say e outros. Ou seja, esses economistas anteriores a Marx, particularmente o que eles chamam de clássicos, eles vão desenvolver a sua teoria econômica a partir das teorias políticas que se desenvolveram na Europa, particularmente na Inglaterra, entre o final do século XVI e o final do século XVIII. Obras como a do Grotius, como a do Hobbes, do Spinoza, do Leibniz, do Kant, particularmente o Locke, vai ser uma referência filosófica para os economistas políticos. O Marx fala o Locke por excelência, o filósofo dos economistas políticos, porque ele desenvolveu uma teoria da propriedade fundada no trabalho. Então, naquele segundo tratado sobre o governo, que é um texto interessante da gente ler e discutir, o Locke fala, olha, a natureza nos oferece muita coisa para prover a nossa subsistência. Muitos frutos, peixes, basta só retirar da natureza que já podemos consumir. Retirada que dispensa o trabalho. Mas, diz o Locke, se um homem, se uma pessoa tira as pedras de um terreno, afofa o terreno e planta o trigo e cuida da plantação para colher daí a um certo tempo e consumir,
Essa área que ele delimitou pelo seu trabalho vai se transformar, por isso mesmo, na sua propriedade particular, porque ele aplicou o seu trabalho nessa área da natureza específica. Tudo que ele produzir aí vai ser resultado do seu trabalho. Então, essa legitimação da propriedade privada pelo trabalho que o Locke faz vai ser uma forte inspiração para o desenvolvimento, por parte dos economistas políticos, da teoria do valor. Ou seja, não são estudos especializados, são estudos que vão se especializando, mas que estão intimamente conectados com a teoria política que estava se desenvolvendo na época. O Marx percebe claramente isso, explicita as conexões e transforma o Capital não só numa crítica da economia política, mas numa crítica das teorias políticas e jurídicas burguesas. É interessante nós observarmos, no transcorrer da leitura do Capital, essa crítica das teorias políticas, que vai se fundar, em primeiro lugar, numa crítica da propriedade. Já que as teorias políticas anteriores tiveram no centro da sua agenda exatamente a legitimação da propriedade individual ou privada. Pessoal, o nosso debate está bem interessante, mas eu vou precisar parar hoje por aqui, que eu tenho uma reunião online do departamento, uma reunião extraordinária, que marcaram agora para as 11 horas, e eu quero dar uma andadinha e tal, tomar um café, ir ao banheiro, para poder participar dessa reunião. Na semana que vem, nós temos um trecho um pouco mais longo de leitura, que é o trecho que o Marx considerava o mais difícil do Capital, mas que, diz ele, simplificou na segunda edição. Na semana que vem, nós vamos discutir a forma do valor, ou seja, a maneira como Marx teoriza as trocas das mercadorias. Ou seja, a maneira como ele teoriza o valor de troca. Então, até agora, ele falou do valor de uso e do valor. Na forma da mercadoria, ele vai tratar do valor de troca. Forma da mercadoria e valor de troca são expressões sinônimas para ele. E aí ele faz uma análise circunstanciada do desenvolvimento histórico das trocas de mercadorias. Ele dá uma expressão lógica a esse desenvolvimento histórico, até chegar no desenvolvimento completo das relações de troca na forma dinheiro. Então, o objetivo dele, ao desenvolver essa análise, é explicar o dinheiro, já que o capital aparece à primeira vista como uma certa quantia em dinheiro. Mas vamos deixar isso para a próxima sexta. Então tá, pessoal, bom final de semana a todos. Nos vemos a semana que vem. Valeu. Bom final de semana para todo mundo. Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau.